Jesus sempre orou a Deus tratando-o por Pai. O estudioso alemão do Novo Testamento, Joachim Jeremias, demonstrou que tal prática é atestada em todas as camadas das tradições dos evangelhos. Por trás da palavra pater, para pai, está o aramaico abá. O acento é na última sílaba, tá? Um termo relativo ao contexto familiar e que significa papai. Jesus usou esse termo e pensava de si mesmo como filho de Deus num sentido íntimo. E referir-se a Deus como Abá, para o judaísmo palestinense, era desrespeitoso. Portanto, invocar a Deus com um nome tão familiar era impensável. Jesus abre o caminho para a intimidade com Deus. Foi algo único o fato de Jesus ter tomado essa iniciativa e falar a Deus como uma criança fala a seu pai, com simplicidade, intimidade e sem temor. Portanto, não há dúvida alguma de que a palavra Abá, utilizada por Jesus para dirigir-se a Deus, revela o próprio fundamento de sua comunhão com Ele. Essa mesma forma íntima de se dirigir a Deus também aparece na prática cristã inicial, conforme Romanos 8 e Gálatas 4. Portanto, nós somos autorizados a chamar Deus de papai, mas devemos ter em mente que chamar Deus de Abá é para quem vive o cotidiano com Ele e não quem aprendeu o sucesso gospel do momento. Chamar Deus de Abá é mais que friozinho na barriga e mãos levantadas. É compromisso e cruz. É importante dizer isso, pois o movimento gospel dos últimos anos tem formatado uma geração que chora nos momentos de louvor, que chama Deus de papai e que não lê mais a Bíblia. Tudo tão fácil, tão diluído, tão pobre. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em João 10, versículo 30, Jesus disse aos judeus no pórtico de Salomão: eu e o Pai somos um. E não é maravilhoso o fato de Jesus ser um homem de oração, apesar de sua completa intimidade com o Pai? O autor da Epístola aos Hebreus escreveu o seguinte: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Suas orações foram atendidas e ele foi salvo da morte. Ele venceu a morte. Fica claro nesse texto que Jesus era um homem de oração. E mesmo sendo o unigênito Filho de Deus, sendo um com o Pai, como ele mesmo afirmou em João 10, versículo 30, Jesus tinha uma vida intensa de oração. Orar é falar com Deus e Jesus fazia isso como ninguém. Ele não tinha um horário certo para falar com o Pai. Ele orava de dia e de noite, acordava na madrugada para orar, orava em lugares afastados e solitários, orava nos montes e às vezes passava a noite orando. Orava sozinho, orava na presença de seus discípulos e de outras pessoas. Jesus orava. E diante de tudo isso, você pode alegar que, como os cristãos da igreja primitiva chamavam Deus de Abá, o fato de Jesus também chamar não indica que Jesus tivesse um relacionamento filial único com Deus. Porém, perceba já as citações que eu fiz aqui. Perceba que a prática de Jesus é notória no sentido de que essa expressão era original a ele e era a sua forma regular de se dirigir a Deus. Também é digno de nota que, embora Jesus possa ter ensinado seus discípulos a orar a Deus como Abá, ele nunca se uniu a eles chamando Deus de Pai Nosso ou Nosso Pai. Pelo contrário, ele sempre se referia a Deus como meu Pai. Essa distinção leva à afirmação feita em João 20, versículo 17. Meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Então, para a compreensão de quem Jesus é, precisamos levar em consideração a forma como ele orava. E nesse sentido, a vida de oração de Jesus indica que ele pensava de si mesmo como Filho de Deus em um sentido único que o distinguia do restante dos discípulos. Isso é notório e não podia ser diferente, sendo ele totalmente homem e totalmente Deus. Assim como meio coração não é coração,
meio homem não é homem e meio Deus não é Deus. Jesus era homem e era Deus. E sua vida de oração reflete o seu relacionamento único com o Pai. E não devemos deixar de considerar que se a oração era muito importante para Jesus, ela deve ser muito importante para seus seguidores também. É por isso que temos a nossa rede de oração e intercessão nesse canal. Note que a Bíblia mostra em inúmeras passagens, tanto no Novo como no Velho Testamento, que a oração era algo essencial na vida daquele que tinha um relacionamento com Deus. Diante de desafios, o povo orava. Diante de batalhas e ameaças, o povo orava. E dependendo do problema, a oração era seguida do jejum. Mas não existe jejum sem oração. Muitos afirmam ter fé em Deus, mas não o conhecem e não caminham com Ele. No entanto, a fé em Deus só pode ser sustentada por joelhos que se dobram diante da sua presença. Como bem disse Hans von Staden, quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Vamos orar? Você já pode deixar agora mesmo o seu pedido de oração nos comentários, tá bem? Eu quero muito orar por você, tá? E outros com certeza vão orar por você também aqui em nossa rede de oração e intercessão, tá bem? Lembre-se, Charles Spurgeon disse que a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em tuas súplicas e teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Deus não te criou para que você viva nesse mundo longe da sua doce presença. Não, de jeito nenhum. Ele ama você e quer conversar com você no jardim do seu coração. E ainda que este seu jardim esteja seco no momento, ele vai florir com a presença do seu Criador. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, Deus que nos conhece intimamente, desejamos desenvolver uma intimidade verdadeira contigo e poder chamá-lo de Abá, em resposta a uma vida contínua de oração e obediência aos teus preceitos. Que a nossa caminhada contigo seja verdadeira, seja constante e demonstre nossa fidelidade a ti. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos da intervenção do teu Espírito Santo em nós, para que possamos perseverar continuamente sobre todos os desafios que continuamente advêm sobre nós. Que sejamos fortalecidos pelo teu Espírito Santo dia a dia e que a nossa vida contigo seja uma inspiração para aqueles que ainda não te conhecem. Nosso Senhor orava muito e nós precisamos fazer o mesmo se quisermos agradar a Ti. Mas precisamos do Senhor. Ó Senhor Deus, precisamos da Tua graça sobre a nossa vida, para que isso não seja apenas um desejo, mas se torne algo concreto em nossa jornada contigo. Que assim seja. Senhor, nessa hora, eu clamo a Ti para que o Senhor derrame a Tua graça sobre o Teu povo que está aqui comigo, nessa rede de oração e intercessão, orando porque deseja se aproximar mais de Ti. E há pessoas aqui nesse momento que necessitam de um agir soberano do Senhor. Eu clamo a Ti que nesse momento o Senhor possa agir dessa maneira. Peço humildemente que o Senhor visite a casa de cada irmão aqui. Ó Deus, Senhor, que a Tua mão esteja estendida para realizar milagres nas casas, nas famílias, nas vidas daqueles que estão esperando por um milagre. Há pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, que se encontram aprisionadas pelas drogas, por algum vício que tem corroído suas vidas e destruído seus relacionamentos. Senhor, as lutas são grandes, mas o Senhor é maior que tudo isso. Ajuda o Teu povo a enxergar os Teus caminhos e a perseverar em fazer o que é certo. Que sejamos um povo comprometido com a verdade, um povo que ora e que tem prazer em passar tempo de qualidade contigo.
que a tua luz resplandeça nas trevas da escuridão de muitos que se encontram perdidos no escuro, para que haja salvação em nosso meio. Senhor, que a tua palavra esteja continuamente em nossos lábios, para que sejamos sempre uma voz que aponta essas pessoas para a verdade e que as dirige para o caminho da retidão. Que sejamos vitoriosos hoje e sempre, e que vejamos as tuas bênçãos alcançando toda a nossa casa e toda a nossa família. Resplandeça a tua luz nas trevas que muitos têm vivido, para que haja salvação nessa hora, Senhor. Colocamos diante de ti todos os pedidos que foram feitos e os que serão feitos aqui nos comentários. Que o Senhor acolha a cada um deles e conceda a vitória plena do teu povo, no nome santo de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém.